Olá, sim, estamos aqui ao vivo para dando início a mais uma aula, aula de número 5 desse artigo Breaking Free from Product Marketing de 1977 da Jaylene Shustak. E aí eu estava com o vídeo do YouTube aberto, começou a gritar aqui na minha orelha, mas já voltei. É... É duro, né? Não consegui prestar atenção em duas coisas, mas enfim. Vamos lá, recapitulando, né? Primeiro, né, se você está vendo esse vídeo no momento que ele fica aberto, você sabe que existe uma plataforma de EAD aqui, né, uma plataforma minha, proprietária de conteúdos EAD, onde todo repositório de conteúdo eu oferto dentro dessa plataforma. Este conteúdo, ele normalmente fica aberto durante aí uma semana para quem quiser ver. Todas as outras aulas, as aulas anteriores, elas estão disponíveis para quem é assinante da comunidade e da plataforma, e quando terminar o curso, ela fica disponível para todo mundo ali, para quem quiser acessar, quem quiser fazer a compra direta deste conteúdo. Então ele fica disponível por esse tempo, gratuitamente, depois ele vai lá só para quem é assinante, ou então se você quiser comprar o curso de forma avulsa. Na aula anterior a gente estava falando sobre, né? A gente começou falando sobre o abrindo espaço, como definir o modelo molecular, de como definir as entidades de marketing sendo centrada em pontos tangíveis ou intangíveis. E aí ela fala, né, da questão do avião, né? Como que você classifica a experiência de passagem aérea, né? Quantos por cento daquela experiência é o conforto, quantos por cento é a aventura, quantos por cento é o medo que você tem, quantos por cento é a comida ou o bom atendimento, quantos por cento é a aeronave em si. Então, que ela fala que tudo fica dependendo muito de uma noção de realidade para o espectador, para o consumidor. E aí ela comenta que essa noção de realidade muda conforme a realidade do perfil do cliente. Se for estudante que quer viajar de forma mais barata, quanto mais barato, melhor. Se for um executivo que precisa viajar muito, quanto mais horários de voo, melhor. Se for um turista, quanto mais requintado, quanto melhor a comida, melhor ele for atendido, né? Todos os processos em voo, pré-voo e pós-voo é o que faz a diferença para ele. Então a gente tem que entender basicamente quem é o nosso perfil de público e como ele entende a realidade do que é o serviço que a gente está ofertando. Então é nessa tecla que a gente vai começar essa aula, porque ela sugere um new approach, uma nova forma, uma nova aproximação de definição de serviço. Né? E ela comenta aqui ó, que o marqueteiro, né, o profissional de marketing que é baseado em produto, ele assume um risco que ele entende que a entidade de dominância intangível, né, mais focada para serviço, né, coisas mais intangíveis, ele simplesmente projeta a sua própria subjetiva versão de realidade. Quando a gente está acostumado a fazer marketing de produto, a gente sempre, ela fala, né? Para você adquirir, quando você começa a fazer marketing de um produto, a primeira coisa que você faz é ter conhecimento a respeito daquele produto. Quando você vai fazer marketing de serviço, é diferente o ganho de conhecimento para o serviço. Quando a gente acopla essa visão, lembrando que a gente está falando de um artigo de 1977, né? Uma realidade bem distinta do que a gente vive hoje, mas que a gente consegue fazer muitos cross aí, principalmente pensando em infoproduto. Então, ela fala que quando o marqueteiro de produto começa a trabalhar serviço, ele tem uma percepção própria e subjetiva da realidade daquele serviço. Ele entende aquele serviço
Ele entende o que o serviço oferece e ele cria, por conta do hábito de fazer uma análise do produto, sabe, de definições do produto, o que é um livro? Um livro tem páginas, ele te ajuda a, né, se desenvolver, não sei o que, você tem uma definição daquilo. Quando você faz o mesmo para serviço, você está criando uma realidade subjetiva própria a respeito daquele serviço. Então você está definindo aquele serviço através da sua lente, da sua ótica como marqueteiro. E isso é absurdamente perigoso. Porque a gente tem que, né, lembrando lá do nosso queridíssimo Theodore Levy de 1960, a gente tem que entender pela ótica do nosso cliente. Tem uma aula na comunidade aqui na EAD que fala sobre o erro de pesquisa, né? O erro que Detroit cometeu, que era eles tinham uma equipe de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento muito forte, mas que mesmo com essa pesquisa e desenvolvimento ele não conseguiu entender por que a preferência dos clientes estava mudando ou não. Porque basicamente ele só fazia perguntas relacionadas ao produto dele, à satisfação, e coletava feedback a respeito do produto dele e não das necessidades daquele perfil de público. Então, de novo, é o foco muito no produto, é o foco muito não no cliente, sim no que você está vendendo. Quando a gente faz isso com o serviço, é um risco muito grande que a gente está assumindo, porque a gente cria a nossa percepção de realidade e a partir disso a gente tenta ofertar a mercado a nossa percepção de realidade. Então é um erro bastante comum e que acontece desde 1977, que é estudado nesse artigo, é esse erro de a gente pegar um serviço, entender a nossa realidade a respeito daquele serviço e ofertar a nossa realidade a um mercado. E aí, necessariamente, a gente vai só buscar pessoas parecidas a nós e não efetivamente entender necessidades de mercado. Então, assim, já começa uma quebra ali de percepções e de forma de enxergar o serviço que é muito importante a gente ter. E aí ela traz um exemplo, que esse exemplo eu acho que vai ficar bem claro essa questão de noção de realidade que ela traz. Lembrando que ela traz aqui, né, na aula passada eu falei, né, qual que é o serviço, a realidade do serviço para o mercado de airline aqui, de avião, de airline, de passagem aérea. Então vamos lá, por exemplo, né? Ela fala um pequeno erro, né? Um short-lived, um pequeno vivido erro aqui que aconteceu no departamento de confiança de um grande banco comercial. O chefe desse departamento entendeu que gestão de investimento era uma combinação do trabalho de muitas pessoas, apoiado em toda a estrutura da empresa e também de todos os recursos e a história da empresa. Com essa realidade, entre aspas, na cabeça, ele concluiu que o serviço seria mais bem representado por um profissional de vendas. Então, de novo, vou voltar aqui. Gestão de investimento. O que é? Como você define gestão de investimento? Cara, para um gestor de marketing e pensando de forma de produto, o que é o produto gestão de investimento? O que a pessoa compra quando está comprando uma gestão de investimento? Cara, ela compra a história do banco. Ela compra a quantidade de pessoas que está trabalhando para ela ali. Ela compra todos os recursos que o banco tem para fazer a gestão do investimento dela. Ela compra a robustez de um banco que garante que não vai quebrar para poder gerenciar o investimento dela. Faz muito sentido, né? Mas essa é uma realidade desse gerente de marketing, a percepção do gerente de marketing a respeito. Então ele fala: se eu tenho um produto, se eu tenho uma estrutura de um monte de gente trabalhando aqui, eu tenho recurso no meu banco à vontade, opções de investimento muito legal. E eu tenho uma longa história de sucesso com investimentos, cara, meu produto está formatado. O que eu preciso é criar um time de vendas para ofertar este produto ao mercado. Faz sentido, né? Faz sentido. Porém, né, o que aconteceu? Ele contratou
os vendedores e deram um treinamento de um curso de investimento para o que? Explicar para os vendedores o que era o produto investimento. E aí falhou miseravelmente nas duas frentes de tanto manter o relacionamento com os clientes do que produzir novos clientes, novos negócios para a empresa. O que aconteceu? O chefe do departamento confundiu o serviço, a realidade de serviço, com a experiência dos clientes. Então, ele entendeu aquilo como uma realidade do serviço. O que é a realidade do serviço? Cara, o serviço de gestão de investimento é um produto que tem todo o meu background do meu banco, tem todas a galera trabalhando, tem tudo, é muito sólido, é muito robusto. Então, essa é a minha realidade de serviço. Só que ele confundiu com a experiência, ele trocou e não analisou a experiência do cliente. E aí é o grande pulo. Para os clientes, gestão de investimento era meio que confundido ou subentendido como um gestor de investimento. Ou seja, uma pessoa que estava ali disposta a ajudar ele na tomada de decisão e dar conselho. Não importa quão bem preparado o profissional de venda é nesse quesito, ele nunca vai substituir esse single human being aqui na hora de fazer, de vender para a maioria do mercado. Deixa eu voltar aqui. E minha gata tá gritando, vocês estão ouvindo, né? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Eu vou abrir para a gata para fazer uma pausa dramática aqui. Ela vai continuar gritando, mas tudo bem, vocês estão acostumados. O importante é o conteúdo, o importante são os insights que a gente vai tendo ao longo das aulas aqui. Você compreende? Ela está fazendo todo um trabalho de trazer um background de produto, mas a gente pode trazer para a questão de realidade, e eu vou dar um exemplo que é bem comum e acho que vai trazer para essa. Vai ancorar nos dias de hoje. A visão do gerente de marketing, do head de marketing a respeito de um serviço, ela é uma realidade do gerente de marketing. Quando você brifa a respeito disso, você está vendo a sua realidade de produto. E isso é muito perigoso. A gente tem que entender a necessidade e a expectativa do cliente com o serviço que a gente está ofertando. Não adianta eu empacotar um serviço, envelopar um serviço, entender que isso é bom e começar a bater de porta em porta vendendo, falando dos atributos daquele serviço. Porque quando você vende serviço, basicamente você está vendendo uma promessa. E a promessa é recebida de formas muito distintas pelo determinado perfil de público que você está atacando ou que você está desejando atacar. Quer ver empresas que sofrem muito com isso? E principalmente na hora de ganhar escala, startup SaaS, que é Software as a Service, que é um produto. O cara cria um produto, né? Acho que eu vou guarda esse exemplo, que vai ter uma hora no artigo que talvez seja mais legal eu trazer de volta. Eu quase queimei largada aqui, mas eu vou continuar. Ficou claro, né? Ficou claro aqui o erro desse gestor. Ele pegou um serviço, tratou como produto, projetou uma realidade dele a respeito disso, falou, cara, meu produto é muito bom, meu produto é fera, é top do mercado, é insubstituível, eu preciso de gente para vender esse produto, eu não preciso melhorar esse produto. Todo mundo entende que esse produto é bom. Só que não, porque na verdade a percepção, a experiência do cliente era outra. Ele não queria ter toda a história do banco, ele queria ter uma pessoa que conhecesse de investimento à disposição dele para dar conselho e ajudar na tomada de decisão. E isso nenhum vendedor vai conseguir vender tendo um curso de investimento explicando produto e investimento para o vendedor. Então, de novo, é a mesma coisa. Você vai montar uma equipe de vendas, se você é serviço, você vai montar uma equipe de vendas, você tem que esmiuçar para a equipe de vendas a possível realidade daquele perfil de público que você está querendo, que
que o vendedor vai atacar. E não só dar insumo para ele a respeito do tipo de conteúdo, das definições ou das descrições do produto ou serviço que ele está indo vender. É muito diferente. E aí ela vai para a parte de visões de realidade, né? Tipo, existe mais de uma versão de realidade dentro do mercado de serviço. O ponto-chave aqui do conhecimento de serviço está na descrição da maior parte do consenso de realidade que define a entidade de serviço para vários segmentos de mercado. Olha que complexo que é isso. Olha que complexo que é isso. Então, eu vou voltar antes de ler o próximo passo. A gente tem o serviço, ele é uma entidade de marketing. Ela classifica serviço e produto como uma entidade de marketing que tem como dominância tangível, tem uma dominância tangível ou uma dominância intangível. O produto tem uma dominância tangível e no modelo molecular ele pode ter serviços que rodeiam e permeiam ele. E o serviço ele tem uma dominância intangível que pode ter produtos e outros serviços ao redor, né, em órbita a essa molécula aqui. Para conhecimento, né, criação, definição de realidade de serviços que são de dominância intangível, a gente tem que criar um consenso de realidade que pode abocanhar, que pode servir a vários segmentos de mercado. Voltando no exemplo do avião, ele tem uma dominância intangível, que é o transporte, e aí tem um monte de outros exemplos. Para cada segmento de mercado, uma coisa chama mais atenção do que a outra. Para o estudante, para o executivo e para o turista. Tem pesos diferentes. O trabalho do gestor de marketing aqui no entendimento desse serviço é entender quais pesos são mais relevantes para uma realidade maior do mercado. Para poder definir, a não ser que você vá... E aí, de novo, a gente está falando de 1977, não existia rede social, não existia o poder de segmentação de anúncio e forma de estratégia, não era que nem é hoje, obviamente. Aqui ela fala de criar um consenso de realidade, porque você tem que comunicar com muita gente, quanto mais você conseguir adequar, ter um consenso, mais sucesso você vai ter. Na nossa realidade hoje, a gente pode muito bem definir vários nichos, definir ICPs diferentes, criar discursos diferentes para cada ICP e ir trabalhando cada ICP dentro da sua jornada de venda, do seu funil, seja como você queira chamar, da sua ampulheta, enfim. Mas ir trabalhando cada um dele com o poder de segmentação que a gente tem hoje. Mas entender isso é fundamental. Entender que é a realidade, a expectativa do cliente e não nossa. A determinação do consenso de realidade tem que ser uma alta prioridade para os marqueteiros e o marketing tem que oferecer um guia concreto com ênfase para esse assunto quando possível, quando for determinado. Então, cabe ao marketing... Vamos lá. Cabe ao marketing identificar a dominância, se é tangível ou intangível. Se a gente está falando de serviço, é intangível, dominância intangível. Cabe ao marketing decifrar essa entidade de serviço, o que tem de subserviços ou subprodutos permeando essa dominância intangível. Cabe ao marketing entender o que tem mais peso para cada ICP, para cada perfil de público, e cabe ao marketing criar um consenso de comunicação que tente agradar a maior parte desse mercado. Tá vendo a loucura que é? De novo, a gente está falando de um cenário de 1977 onde o poder de segmentação de uma mensagem era completamente diferente de hoje. Hoje a gente pode segmentar completamente diferente e trabalhar cada segmento de uma forma distinta. Mas não é assim que funcionava. Então, por isso criava-se esse consenso. Mas olha o trabalho do profissional de marketing.
E aí, continuando aqui, para definir, né, esse traço de essas realidades de serviço, a gente quer uma alta tolerância do subjetivo. Soft data, olha que legal, 1977, falando de soft data, combinado com uma rígida atitude de objetivo data-driven, vou colocar assim, toward to data, direcionada a dados, para entender o que o serviço, o que a entidade de serviço é para o mercado. Então, de novo, olha a dificuldade que é para o gestor de marketing entender como trabalhar, como fazer só uma análise prévia, antes de comunicação, antes de tudo. Se a gente vai, de novo, profissional de marketing, o marketing não pode ser algo residual. Não é um produto pronto que você sai para vender e criar uma campanha em cima disso. Se você faz isso, está errado com o produto. Se você faz isso com o serviço, está mais errado ainda, porque você não tem entendimento da realidade, da expectativa, da experiência que o seu cliente pode ter dentro daquele produto, dentro daquele serviço. Então, as habilidades de marketing... Uma pausa para abrir a janela. As habilidades do marqueteiro, ela tem que ser muito diversa. E aí é o que ela fala nessa sequência aqui. Pro marqueteiro, né, startar uma pesquisa, tipo, dentro do... É fácil startar uma pesquisa dentro de product, do marketing de produto. Mais importante vai ser a pesquisa da diferença, das diferenças que podem ter no marketing de produto mesmo. Essa parte aqui é importante. O marqueteiro tem que ter muita ferramenta para ter noção, habilidades psicológicas, sociológicas e de comportamento, para conseguir escapar dessa diferenciação entre produto e serviço. Pegou? Entendeu? É bem complexo. É bem complexo. O marqueteiro ele tem que entender de vivência mesmo, tem que conhecer pessoas, tem que saber de pessoas, para poder entender experiências, para poder quantificar isso. É por isso que marketing é uma ciência. Não exata, é uma ciência humana. Então é bem complicado, é bem legal, né? Eu piro nisso aqui. Aí aqui acho que vai ser a parte do exemplo que eu queria dar para a SAS. Ó. No desenvolvimento de um blueprint é um esquema. Blueprint, quem assistia o Papaléguas vai lembrar que o Coyote sempre fazia os esquemas numa folha azul e branco, né? Então vem disso, né? O blueprint é um esquema técnico de como funciona a entidade, enfim, vem dessa brincadeira aí. E aí depois, né, deram outros nomes para, né, faz essa aplicação, virou até produto e tudo mais, virou até serviço e tudo mais. Para o desenvolvimento do blueprint das entidades dos elementos chaves, o marqueteiro tem que encontrar uma taxa de retorno preparatória análoga, assim, ó, vamos lá, vou por parte, essa parte é bem complicada, eu vou dar uma respirada aqui, tô até errando, deixa eu voltar aqui. De novo, eu devia ter dividido essa aula em duas, me desculpa, viu? Eu tento fazer as aulas em 15, 20 minutos, mas eu estouro. Eu vou me empolgando e aí eu estouro. Então, se você pegar o blueprint, né? Se a gente pensar o esquema, o fluxograma, coisa, vai ter gente que vai entender como uma acurácia matemática computacional, né? Que na firma, para alguns dentro de uma empresa,
o Blueprint pode representar uma liberdade de responsabilidades. Então, assim, tem um esquema, tem um fluxo. Eu não pertenço a esse fluxo, para mim é liberdade de responsabilidade. A minha responsabilidade vai só até aqui. Para outro segmento de consumidor público, pode ser oportunidade de financial savings, de economia. Para outro segmento, pode ser conveniência. Então, se a gente pegar o blueprint de um produto de retorno de taxa, tá? Era esse o exemplo, eu me perdi aqui, mas eu voltei. De um retorno de taxa, ele pode ser enxergado por alguns como uma computação matemática acurada, para outros como liberdade de responsabilidade, não preciso entender a respeito das taxas, eu tenho essa liberdade, não é minha responsabilidade entender de taxa, porque eu tenho esse serviço. Para outros, pode ser oportunidade de economia, e para outros, pode ser conveniência. Então, é o mesmo produto, né, um esquema sobre retorno de taxas, o Blueprint of Tax Services aqui, Return Preparation. Que é fora da nossa realidade, né? Mas é comum em outros países essa questão seria um imposto de renda ali, retorno do imposto de renda. Um esquema desse, para alguns, vai ser um cálculo muito bem executado. Para outros, vai ser, cara, não preciso me preocupar. Para outros, vai ser oportunidade de guardar dinheiro. Para outro, vai ser uma conveniência ter esse serviço. Então, cada perfil de pessoa tem uma realidade diferente perante um serviço. Cada perfil de público tem uma noção de realidade diferente. E a não ser que essas realidades estejam bem documentadas e ranqueadas pela importância, não tem nenhum plano sensível que representa a eficácia de uma estratégia de marketing deliberadamente para comunicar isso. A construção de um novo serviço e a importância do serviço, de criar uma pesquisa de serviço na função, é ainda mais crítica, porque o sucesso do desenvolvimento de um novo serviço dentro da concepção molecular de intangível é tão difícil. Aí eu gosto dessa ironia dela aqui, que faz a criação de um novo produto parecer brincadeira de criança. Então, assim, é aqui que pega o SaaS na curva. Porque você desenvolve um produto que você oferta como um serviço, e a percepção de realidade desse serviço pelo público é completamente diferente. É por isso que tem essa técnica de, põe para o mercado, analisa o mercado, reaprende, ajusta. Essa estrutura ágil dentro de startup ela é muito válida porque a gente aprende com o mercado. Então o SaaS ele tem, né, a vantagem de se enxergar nesse modelo, de colocar para teste muito rápido. Mas tem essa dificuldade de colocar um produto como um serviço. E a criação de um produto, a gente requer muito mais pesquisa para poder desenvolver. Lembrando que nessa época não tinha ainda esse conceito de botar para testar e validar e tudo mais. Tinha sim essa questão de pesquisa para ter o market fit e tudo mais. Então, nessa época, criar um novo serviço era muito complicado. Porque para cada consumidor, a experiência vai ser muito diferente. A noção de realidade a respeito daquele produto vai ser muito diferente. Eu sei que ficou confuso, porque ainda mais eu perdi uma parte do tax return ali, mas, né, de novo, no final da aula eu gosto de fazer recapitular tudo isso aqui. A mensagem básica, chave dessa aula, o insight chave dessa aula é entender que serviço, quando tendo uma dominância intangível, a gente tem que definir os pesos de cada elemento dentro da entidade de marketing e entender como esses pesos dessa entidade de marketing são recebidas pelo mercado. Hoje a gente tem tecnologia e capacidade de colocar para validar, criando um MVP,
um mínimo produto viável e pôr para validar, para coletar a informação do mercado, para saber o que é essa expectativa do mercado. Então, por isso que hoje é tão válido e por isso que hoje é tão comum a gente lançar a coisa no beta, always beta também, né? Lançar a coisa no beta para poder criar. Se a gente está criando um serviço, é a mesma coisa. A gente aplica esse serviço para alguns, num modelo mais enxuto, e recolhe informação para entender da experiência o que é importante para cada pessoa. A partir desse entendimento de onde tem encaixe do seu produto com necessidades, é aonde a gente vai explorar esse serviço. O seu serviço com as necessidades é onde a gente vai explorar as estratégias de comunicação, promoção e campanha. O marketing faz tudo isso. É entender tudo isso. Então é muito complexo. Naquela época era muito mais complexo, porque não tinha essa questão de agilidade, assim. Mas entender esse preceito do serviço muda a nossa forma de analisar a percepção do consumidor quando a gente for para o mercado. Porque a gente vai entender e documentar e colocar uma ordem de prioridade de quais mercados vale a pena eu buscar penetrar, quais mercados vale a pena eu deixar para um segundo momento. Então cria uma priorização de esforço. Você faz um diagrama de esforço versus impacto. Tendo esse conhecimento. Então, olha que diferença é você, profissional de marketing, chegar numa empresa de serviço e propor esse trabalho para quem oferta esse serviço. Vamos fazer uma pesquisa com os consumidores ou os clientes-chave. Vamos conversar com eles, vamos escutar deles o que eles acham importante. Vamos elencar, fazer um modelo molecular, elencar peso, e aí a gente procura no mercado mais pessoas parecidas com isso através de ferramentas de pesquisa e de... Enfim, aí é estratégia de promoção. Pode ser inbound, pode ser outbound, pode ser ABM, você pode ser equipe de vendas, pode ser door-to-door. Você define. Mas é muito diferente você definir, conseguindo trazer esse embasamento, principalmente, imagina a segurança do teu cliente quando você entrega um negócio desse. Uma estratégia definida baseada nesse preceito de que, primeiro, a gente tem que entender da realidade, da expectativa e da experiência, da experimentação do nosso perfil de público. É muito diferente. O tax return aqui que ela fala, para um é liberdade de responsabilidade, para outro é economia, para outro é conveniência e para outro é acurácia matemática computacional. Depende muito. Em qual mercado a gente vai atuar? Para quem é muito técnico, então beleza, é um tipo de mercado. Então essa questão de retorno de taxa eu posso ir buscar perfil de contadores, escritórios de contabilidade. Para quem quer conveniência, eu posso buscar executivos. Tô botando fora. Mas muda. Hoje a gente tem poder de segmentação, hoje a gente tem poder de escolher um perfil de cliente ideal e atacar esse perfil de cliente ideal com uma comunicação direcionada para esse perfil de cliente ideal. Esse é o ponto. Entender a nossa entidade de marketing, entender do nosso serviço como uma entidade, entender tudo que permeia ele, nos dá muito insumo para criar uma comunicação específica para um determinado perfil de público que a gente quer atingir. E é por isso que é maravilhoso a gente conhecer a história, porque a gente vai aprendendo, né? Tudo que a gente sabe a partir daqui foi por conta de construções anteriores, foi por conta de construções passadas, não vem do nada. Então é de agora, é isso. E agora eu vou finalizar essa extensa aula que eu ainda, cara, eu falei, tinha marcado falar mais coisa, mas é muito insight, assim, é muita forma de enxergar, é muita coisa, sabe? Eu acho que muda muito a nossa percepção, a nossa estruturação do marketing como um todo, assim, a nossa visão. Eu adoro fazer estudo desses artigos por conta disso. Assim, e aí você vai linkando com um monte de coisa. Né? É que eu não estou com o livro aqui agora. Mas a minha ideia é começar, talvez ainda esse mês, um outro curso dentro da EAD falando sobre proposta de valor, design de proposta de valor.
que é um livro que eu comprei na Black Friday e o Ru paguei, consegui pegar uma super promoção e tô devorando o livro e é isso, é entender de perfil de público, entender dos serviços e buscar esse encaixe. É isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Exatamente isso que está fazendo aqui. Olha só que participação mais do que especial aqui, ó. Nosso queridíssimo mestre Nino Carvalho aparece aqui durante a live. E é isso, mestre, abre a mente. Né? A gente, né? Ó, o Faga aqui também aparecendo. É isso. Abre a cabeça. A gente enxerga um porquê que foi construído, porquê que chegou aqui. Ninguém criou o SAS do nada, né? Não foi, sabe? Tem todo um estudo, tem todo um caminho, tem todo um processo, tem todo um progresso. A gente entendendo esse progresso e principalmente entendendo os erros durante essa jornada, ajuda a gente a não cometer os mesmos erros. E eu adoro essa frase que é: no mundo dos negócios não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros. Então, se a gente pensa, por que e aí, né, já falei isso em outras aulas, né? Por que a Blockbuster não inventou Netflix? Por que a Kodak não inventou Instagram? Né? Que eram as palestras mais famosas lá do longínquo 2015, sei lá, por aí. É isso. Enfim, vou terminar aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou no ao vivo. Se você quiser acompanhar, vai ter todo o conteúdo condensado no modo de curso certinho dentro da minha plataforma. E a gente se vê na próxima semana. Na próxima aula. Eu sempre tento gravar uma por semana, às vezes não, né, não rola, mas enfim. Ó, o mestre aqui de novo. Prazer é meu. É um deleite ver suas reflexões sobre textos tão importantes para o marketing e negócio. Nossa, que honra, hein, mestre? Que honra. Eu vou tirar um print disso aqui, colocar no meu currículo e colocar no LinkedIn. Mas beleza, vamos terminar aqui porque o dia está só começando. Espero que a cabeça de vocês aí, assim como a minha, esteja com bastante insights aí e formas diferentes de pensar, aprendendo com coisas tão antigas, né? 1977. Valeu.